Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Hoje nós daremos prosseguimento aos nossos estudos do livro Os Mensageiros, que é uma psicografia de Chico Xavier, através de André Luiz. E hoje nós estudaremos o capítulo 43, que é antes da reunião, e o capítulo 44, que é assistência. E hoje quem vai coordenar os nossos estudos é o Alessandro Perim. Alessandro, fica com você. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir que toda essa energia, esse conhecimento que a gente vai estar recebendo, ele possa se estender aos 4 cantos do mundo, principalmente nessas regiões onde nós temos conflitos, com várias pessoas vivendo situações difíceis, perdendo suas vidas, sendo torturadas, sendo vítimas de abusos, passando por necessidades, passando fome, sentindo dor, enfim, que toda a energia do Cristo possa chegar até esses nossos irmãos, trazendo luz, paz, serenidade, e principalmente aos líderes dessa nação, e levando para eles mais coragem, mais paz, mais conhecimento, e que possam entender que o mundo é muito mais aquilo que a gente consegue ver diante dos nossos olhos. Assim seja. Então, hoje, capítulo, são 2, capítulo 43 e o capítulo 44. Então, o capítulo 43, deixa eu colocar aqui na tela para a gente ver, vocês vão acompanhando, que fica melhor. Só um minuto. Está aparecendo bem aí? Beleza. Então tá. Então, o capítulo 43 é antes da reunião. Então, vamos lá. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas, e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando, com estranheza, determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis neste terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, ali estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual da ordem superior. Alguém deseja fazer algum comentário? Mauri, fica à vontade. As crianças sempre se manifestam primeiro, né? Então, caiu de novo falar. Eu achei interessante, né, essa questão, né, de como se preparar para o trabalho, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo. Mas não é só isso. Isentos de preocupações, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, aí vai ter mobilização de bastante recurso. Então, assim, difícil, né? Tem que ter todo um preparo, um equilíbrio, Isso está diretamente proporcionalmente relacionado à quantidade, o nível de assistência que você vai receber, né? Espiritualmente falando.
Bom, nos nossos estudos, a gente sempre aprendia que era importante evitar até o consumo de carne vermelha no dia do trabalho mediúnico, para que você tivesse mais livre possível. Então, pensamentos negativos, evitasse consumo de carnes vermelhas, de bebidas alcoólicas, de tabagismo, que procurasse desde as primeiras horas do dia já se conectar com a espiritualidade, que ela vem nos acompanhando justamente desde esses primeiros momentos que a gente acorda. Enfim, como a Mauri falou, é um preparo que a gente tem que ter. E nós sabemos que a gente vive no nosso dia a dia, às vezes pode ter algumas intercorrências, até mesmo com intenção, para tirar a gente do nosso caminho. Mas é isso, amor, e quanto mais centrados nós estivermos, mais conectados, com certeza a espiritualidade vai ter uma conexão melhor com a gente. Só comentando essa questão desse preparo, eu fico questionando essa questão de não comer carne no dia do trabalho. Porque se a carne fica 72 horas no nosso corpo, aquela energia ali daquele animal, então eu não sei se esse não comer carne no dia só, se tem tanto efeito, sabe? Às vezes eu questiono a respeito disso, por conta que essa carne ela fica muito tempo ali no nosso organismo, mas, né? Paulo? Não? Então vamos lá. Pode ir, adiante. Calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores, e torna-se imprescritível delimitar-se a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Observei, admirado, que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se impressione, André. Não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo concluiu: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-as de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não esqueçamos. Alguém gostaria de falar? Mauri? Rapidamente ele falou dessas faixas, eu fiquei imaginando aquelas faixas listradas que o pessoal põe aqui na Terra, preta e amarela, sabe? Meio que cercando assim a região. E quando ele falou que eles impregnam o ar, eu fiquei imaginando como se a gente tivesse inserido, imagina um peixe, né? O ar seria a água do peixe. E aí aquela água ele vai respirando e aquilo vai metabolizando dentro dele, ele fica imerso dentro daquilo. Então faz todo sentido, né? Preparar o ar. E ele faz uma comparação um pouco mais adiante, né? Mas que exatamente é isso. Eles vão fazer uma reunião não tão pesada, mas ainda assim precisavam desses preparos, né? Acho que essa magnetização do ar, como a Mauri falou, é tratamento mesmo, também entendi assim. Da mesma forma que os espíritos, por exemplo, eles inalam o álcool e eles se entorpecem com o cheiro do álcool, com
a gente sabe que o ar tem moléculas, mesmo lá na dimensão deles, que vão ser magnetizadas e vão funcionar como se fosse uma aromaterapia, vamos dizer assim. Então, aqui na Terra mesmo, aqui entre nós, tem, olha, uma quantidade enorme de trabalhos científicos mostrando que a aromaterapia mexe profundamente com os neurônios, com uma série de conexões espirituais nossas. Então, essa magnetização do ar funcionaria assim como uma espécie de medicamento mesmo, que a pessoa ia inalar ali e ajudar. E também em relação a essas faixas, é o que se faz lá no NAR, por exemplo, como é que chama como é que Abadia, o pessoal faz lá, Corrente magnética? correntes magnéticas, exatamente. Isso. Então, as correntes magnéticas são feitas com várias cores. Interessante que cada cor vai ter um efeito, algumas por exemplo, acalmar mais a pessoa, outras são curativas dessas faixas, outras têm outros efeitos diversos, outra vai magnetizar e produzir um outro efeito, tudo mais. Então, eu acredito que o magnetismo para eles, e para nós também, né, é bastante profundo, né? Paulo, então seria assim, é uma espécie de um tratamento já estão colocando medicamentos nesse ar, onde esses nossos irmãos já estão respirando e automaticamente sendo tratados. Sabe por que eu pensei isso? Porque se você voltar um pouquinho, aqui, ó, ele chama de impregnar a atmosfera de elementos espirituais. Isso que eu estou perguntando. Esse, que é elemento espiritual? Ou seja, algum remédio para mim isso aqui, entendeu? E se a gente parar para pensar, provavelmente isso deve acontecer em todo o centro, ou todo local, que a espiritualidade já está atendendo as pessoas ali, enquanto acontece a palestra, ou antes mesmo da palestra. Deve ser algo semelhante já, também para quem está encarnado. Com certeza. Eu entendi, assim, as duas coisas, que ali eles estão, esse magnetismo, para preparar aquele ambiente por conta da questão mental, né, das pessoas que estão ali, e também para o tratamento, que é o que acontece no centro espírita. Antes eles preparam todo aquele ambiente, é como se eles fizessem uma varredura, né, impregna com o magnetismo deles, tanto que Adão até estava falando semana passada para os médios a questão que eles levam tanto tempo para preparar o ambiente, as pessoas chegam ali com conversas, que as conversas não têm... muitas vezes as conversas ela não tem muito a ver com aquilo que a gente está fazendo ali. Aí quer dizer, aquelas pessoas elas acabam desfazendo aquela energia que eles prepararam ali, aí eles têm que limpar novamente todo o ambiente. Então, a corrente magnética mesmo, ela funciona as duas coisas, ela funciona para a proteção ali da casa mesmo, do trabalho que está sendo feito, e para o tratamento. Então, as duas coisas é feita com essa questão da corrente magnética e dessa impregnação do magnetismo também. E aí, outra coisa, por exemplo, quando o Paulo fala na aromaterapia, aí a gente pensa na questão do contrário também. Por exemplo, quando a gente usa esses produtos químicos na nossa casa, essas coisas todas, aos poucos, um pouquinho hoje, um pouquinho depois, isso também eles vão mexendo com os nossos neurônios para o lado negativo. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção, não só naquele aroma que é bom para a nossa saúde, mas aquele também que vai interferir na questão da nossa saúde física e mental também. Auri? Rapidamente, para a gente lembrar que aqui a imitação do lado de lá, existe anestesia inalatória, né? Você pode simplesmente fazer alguém dormir com gás. Ok. Mais alguém? Então vamos lá. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes, em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes,
estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo, a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muitos se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheias ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Alguém gostaria de falar? Vamos lá. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas, em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Algumas se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia da enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos. Acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Alguém gostaria de falar? Aquela referência aos coxos estrupiados me lembrou muito aquele episódio de Jesus, de você convidar para a ceia os coxos estrupiados, né, os pobres. Lá no Evangelho ele fala que, na verdade, Kardec fala que você não precisa sair na rua, como meu pai fez na minha infância, né? Meu pai tem uma foto minha, que todas as pessoas da favela lá estavam no meu aniversário, lá eu devia ter uns 1 aninho de idade, estava tudo lá. Mas o Allan Kardec fala que não é necessário fazer isso, né? Mas você pode convidar, por exemplo, familiares que você não se dá bem, amigos que têm um certo
uma certa diferença, uma certa antipatia, convida para um jantar, para uma coisa, são atitudes que vão trazer benefício para nós, né? E aqui me lembrou, porque ele citou isso aí, porque justamente isso aqui estava sendo uma reunião numa casa, então é como se fosse repartindo um pão espiritual ali, então vamos trazer aqueles que sofrem, tudo mais. A outra questão é essa questão da enfermidade, cultivar a enfermidade. Isso aqui nós estamos falando da década de 40, 50, mas vocês devem saber que hoje esse negócio piorou muito por causa da internet, né, da mídia. As pessoas saem com o celular, vendo a sua doença, procurando a sua doença, e casam, namoram e casam com a doença, vai no médico, vê, o médico fala uma coisa, a pessoa já sai com outra ideia, já sai pesquisando mais ainda na internet, fica alucinada. Eu acredito até que essas mídias, que tem sites específicos até para você procurar, deve piorar muito essa situação. Não sei o que vocês acham. Amaury, pode falar. Eu acho que depende da pessoa, Paulinho, depende da pessoa, se ela é impressionável ou não, né? Tive uma paciente uma vez, veio com o olho arregalado, dizendo, doutor, falei, o que foi? Que cara de assustada é essa? Falou, eu vi minha cirurgia no YouTube. Falei, quem mandou? Né? Porque às vezes a pessoa é impressionável, não tem que ir atrás dessas coisas, né? Mas assim, uma informação geral talvez seja interessante, alguns cuidados, alguma coisa que eventualmente faltou de uma orientação nossa, né? Mas eu acho que depende da pessoa o quanto ela é impressionável. Eu concordo, tem muitas pessoas, né, que tomam como identidade a doença. Então, eu sou cardíaco, falo, prazer, Amaury, né? Eu sou canceroso, prazer, João, né? Porque assim, a pessoa esquece o nome, né? Ela toma como aquilo como sendo ela. E bastante gente com atadura, faixa do outro lado, né? Será que precisaria, né? Acho que não, né? Mas, enfim, tem aquela fixação na doença. E, de certa maneira, a doença é uma excelente muleta, né? Ela é confortável por vezes, né? Você adoece oriundo do teu espírito, via perispírito, para o seu corpo. Então, ela vem da sua essência, a doença. E é muito confortável você ficar ali tangenciando as coisas, trocando atadura, tomando um remédio, fazendo uma terapêutica X ou Y ou Z, né? Mas a doença, a finalidade dela, a última, é você fazer o mergulho para dentro e ver o que gerou, né? A doença é a febre, a doença é o sintoma de algo não vai bem. Então, vai falar disso, né, no outro capítulo também, mas às vezes as pessoas ficam no raso. Não adianta ficar no raso, tem que mergulhar e aproveitar. A doença é dura, mas é oportunidade. Paulo e Amaury, vocês que são médicos, vocês vão me falar se eu estou errado. Agora, existe a moda. Eu tenho um TDAH. Todo mundo tem TDAH. Eu já participei de várias palestras, vários estudos na área que eu trabalho de marketing digital, e os palestrantes falavam, é coisa de quem tem TDAH. E aí, assim, parece que virou uma moda. Não, você tem isso, parece que como você disse, eu tenho que ter uma doença, eu tenho que ter alguma coisa. E aí a gente sabe que o plano espiritual é o reflexo daquilo que a gente vive hoje aqui. Quer dizer, aqui é o reflexo do plano espiritual. Então, se a pessoa viver uma vida aqui de doença, se alimentando só de doença, de enfermidade, lá ela vai se vestir dessa forma também. Doente, com ataduras, enfim, tomando os remédios que ele considera que sejam necessários para ele tomar, provavelmente. Vamos lá, então. Mesmo. Sobrevivendo à desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue, e vezes, no fundo, boas almas dedicadas ao parente do sangue, e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos.
E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto, e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada, por longo tempo, é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, deste modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificante, educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes de irmos para o próximo capítulo? Só uma pequena observação, quando ele fala que ali naquela casa não estava preparado para aqueles espíritos mais agressivos, é aquilo que a gente vê, né? Que por isso que fala que tem trabalho que é feito no centro espírita, né? Não na casa das pessoas, por conta disso. Então, como ali era uma casa de uma família, vinha aqueles espíritos sofredores que precisavam de ajuda, né? Mas não aqueles agressivos, aqueles espíritos que vinham para acabar com tudo, né? Com aquela agressividade para destruir aquele local, né? Porque ali não era um lugar preparado para isso. A Mauri, pode falar. Eu observei isso também, Abadia. Eu acho que é exatamente isso. Não é sessão de desobsessão, né? É um trabalho para o pessoal mais daquela câmara de retificação. Seria igual o trabalho que é feito, por exemplo, no Evangelho no Lar, né, que também é trazido os sofredores, né, para se tratar ali. Seria mais ou menos, eu acho que a mesma intenção. Seria assim, Abadia, de repente, esse irmão que vem para o Evangelho é um irmão que já está precisando de ajuda, de conforto, já tem um pouquinho de conhecimento ou não, mas é um espírito mais manso, é diferente de um irmão que é levado para um trabalho de obsessão, que já deve ser um espírito mais, não sei se a palavra correta é essa, mais violento, mais rebelde, que não aceita as coisas. Que é o que acontece. Ok? Então tá, vamos seguir. Capítulo 44, assistência. A paisagem de sofrimento, desdobrada aos nossos olhos, lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou, resoluto, mãos à obras, distribuímos alguns passes de reconforto, mas objetei, estarei preparado para trabalho dessa natureza? Pergunta. Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento de boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade, para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança? Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte,
fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profirás palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Alguma observação? Ok? É aquilo que se fala, né? O mais importante é a boa vontade e a responsabilidade, né, de saber, né, que aquilo que está sendo feito ali, né, a responsabilidade daquele trabalho. Eles mesmos falam para a gente, às vezes, olha, basta você se concentrar naquilo que você está fazendo, porque, né, ajuda, assim como ele não se sentia preparado, mas ali, né, ele tinha ajuda da espiritualidade, que tinha mais conhecimento que ele. Então, são duas coisas principais, né, para você participar de um trabalho desse. Querer ajudar, ter boa vontade, se disponibilizar e ter responsabilidade, né? Saber que você ali está a serviço, que na verdade, né, é muito pouco que os seres, tanto ele mesmo sendo desencarnado, né, mas ele tinha os superiores dele, que tem o médio, do médio, do médio, do médio, né? E nós aqui também encarnados, né? Que a gente só está doando nossa energia ali, a nossa boa vontade e a nossa concentração naquilo que a gente está fazendo. O restante, quem faz é a espiritualidade maior, né, que tem um conhecimento e já uma luz mais evoluída do que a nossa. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nessa casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela explicação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Aquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais e não recorria aos meus catedais científicos, não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação, enferma devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Aproximou-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse, procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, respondeu interpelada, nada vejo, nada vejo. Ah, outra coma, infeliz que sou, e me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Alguém gostaria de falar? Interessante que esse diagnóstico que ela deu, ela deve ter falecido já com essa doença. E lá do outro lado, a pessoa persiste com a ideia de que tem tal doença e continua, transtorna o perispírito e continua com aquela doença. E eu fico imaginando as pessoas que, por exemplo, adoecem por longo tempo e não tem noção nenhuma da realidade espiritual. Imaginemos uma pessoa assim, passa 10 anos na cama, transtornada com uma doença crônica, e ela não vê outra esperança, outro caminho, não tem nenhuma noção de espiritualidade, nem nada, que é muito triste, né? Logo, da importância também, eu vejo duas coisas aí. Uma delas é que essa pessoa, se ela vir a falecer sem nenhum esclarecimento,
do outro lado, ela vai continuar com essa ideia e vai continuar doente, né? Porque ela fixa aquela ideia da doença. E também aí nós vemos a importância, às vezes, do nosso trabalho, né? Todo nosso dever de esclarecer essas pessoas doentes no leito da morte. Como foi uma palestra, eu não sei quem que estava presente na palestra de paliativo lá esqueci o nome dele, lá no NAR. Ele deu uma palestra sobre... Ramon. Paliatividade, falando exatamente isso, que essas pessoas que falecem, a importância do esclarecimento da doença, porque essas pessoas, quando falam da preparação para a morte, da libertação mental da doença, ela vai morrer daquilo, mas você se libertar mentalmente da doença. Porque quando ela passa para lá, ela continua com a mesma ideação, a mesma fantasia, a mesma coisa. Então, a gente pode curá-las, muitas vezes, ajudá-las, assim, não do jeito que eles estão fazendo aqui, que é muito digno também, mas aqui, enquanto encarnados ainda, na véspera da morte, dias antes da morte, meses antes da morte, o esclarecimento. Então, quando a gente vai fazer uma visita a uma pessoa que está próximo da morte, falar com ela de uma libertação, da não fixação na doença, de uma libertação do outro lado, de que ela não deve mentalmente continuar doente. Eu acho que dessa forma nós vamos facilitar muito o trabalho deles lá do outro lado. Amaury? Paulinho, nessa linha que você colocou, o Décio tem uma frase que ele falou uma vez, foi quem eu ouvi falar primeiro, ele falou que às vezes o sujeito morre curado, Paulinho. Então, ele tem uma doença que já degradou o corpo físico dele de um tanto que ele vai desencarnar, só que a essência dele já entendeu, já pegou a mensagem, já fez o salto. Só que não tem o tempo de você transpor isso para o físico e reestabelecer a saúde física. Muito bacana. Então, ele morre curado, exatamente. Morreu curado. Eu acho genial essa frase. Quantos morrem doentes? Quantos morrem sem esperança nenhuma, achando que estão doentes, que vão continuar doentes, né? E às vezes assim também, né? Ela morre, falece e tem aquela esperança no céu, que é outra distorção da história. Então ela vai desencarnar, mas ela fala, o céu me espera. Então ela acha que vai ter assim uma libertação para uma coisa que é uma ilusão também, porque muitas vezes algumas igrejas prometem, a gente sabe disso, né? Não estou falando por mal, não, mas promete perspectivas futuras, que é outra ilusão que o André Luiz vai falar em outros livros dele, né? Que é outra coisa. Abadia. E nada mais vai ser a consequência, né? Eu queria fazer um outro comentáriozinho também, se me permite, vou tentar ser breve, quanto à questão dessa de impregnação anímica, que é daí que parte a doença. Porque, veja, eu fico pensando, vamos supor que você tem um paciente com um tumor, e você vai lá e retira esse tumor, esse câncer, cirurgicamente com margem livre. Você tirou o tumor. E é muito comum o cara ter recidiva. Recidiva da onde você tirou o negócio? Você está entendendo? O cara tirou, fez rádio, fez quimioterapia, aparece um outro. Então, mas peraí, sabe? Então é muito esquisito, né? Então fala a favor dessa gênese mesmo anímica. O cara tem um esgarçamento perispiritual que vai descoordenar aquela... não vai ser orquestrada aquela região orgânica dele que vai estar sujeita à manifestação de uma célula que é como se não fosse ela, né? Porque tem um esgarçamento espiritual ali em cima, perispiritual. Enfim, sem querer me prolongar. Então, o Frei Fabiano de Cristo, ele fala muito nisso, a respeito que as pessoas aqui encarnadas, elas veem apenas a cura física, elas ficam esperando a cura física das pessoas, mas aquela doença, ela está sendo expurgada, quer dizer, ela está tendo a cura espiritual, na verdade, né? Eles lá do outro lado, eles ficam olhando a cura espiritual que está acontecendo, nós aqui ficamos olhando a cura física, e a gente fica esperando a cura física. Isso que o Paulo falou é muito interessante, essa questão de orientação. De repente, essa orientação, ela pode ser feita de uma forma, não assim, para a pessoa desiludir, porque eu tô morrendo, né, de repente, porque isso também pode ser algo que vai abalar a pessoa.
mas através do próprio conhecimento, né, do Evangelho, de saber realmente como que vai acontecer com a gente, quando a gente passar por outro lado. Eu tive a felicidade de preparar a minha mãe, né, para ir para o outro lado. Ela é uma pessoa católica, e eu tive a oportunidade de mostrar para ela, e a espiritualidade também, né, deu o exemplo da vivência para ela viver a experiência, para mim poder explicar isso para ela, e ela foi de uma forma tranquila. Uma outra coisa, deixa eu ver, eram 3 coisas que eu tinha pensado. Uma era essa, a outra... tá. Um espírito se manifestou faz bastante tempo, alguns anos atrás, e ele disse que ele estava revoltado porque havia prometido para ele uma coisa, e ele chegou lá do outro lado e era outra, isso que o Paulo falou. Então, dentro da religião dele, falaram que ele ia chegar lá, que ia encontrar o céu, tudo bonitinho, e ele chegou lá e ele se sentiu enganado pela religião dele. E ele disse, eu nem queria estar aqui por conta de ser espírita e não ser espírita, porque ele disse lá a religião dele, né, que ele era de outra religião, não vou citar aqui para não citar nome de religião, e ele falou, para mim é muito difícil eu estar aqui. Mas ele foi lá por quê? Porque uma das médium que trabalhava naquela casa era a neta dele. E aí eu disse para ele, mas sua neta, ela não ia estar aqui nessa casa se não fosse um lugar bom, né? Ou se não fosse uma casa de oração, onde vivenciasse o Evangelho de Jesus. Então, ele foi falar justamente isso, que ele se sentiu enganado. Abadia, só para comprar. Perdão, desculpa, Maurício, está com a mão erguida. Fica à vontade. Não, essa questão da impregnação do perispírito, isso é tão verdade. Tem o Ian Stevenson, que fala dos sinais sugestivos de reencarnação, às vezes marca de uma tal maneira aquela alma que ela vai plasmar no perispírito e ela volta numa outra encarnação com consequências de questões físicas de encarnações anteriores. Vocês viram que ele fala em muitos séculos aí, em alguns casos, né? Ele falou aí, às vezes a pessoa tem quase um monoteísmo. Agora, esse negócio de ajudar a pessoa, daria até uma discussão ampla, assim, até um seminário para nós, podemos sugerir, como preparar as pessoas para a morte, as pessoas doentes crônicas. Isso daí é um seminário. Porque assim, não é como o padre faz, vai lá, tal, faz assim, com todo respeito, eu acho que é bonito, ou mesmo o espírita vai lá, bem no momento da morte, tenta convencer que as coisas não são assim. Eu acho que a minha impressão, não sei o que vocês acham, que isso aí é uma coisa que demora bastante. É quase que uma transformação da cabeça dela, ela tem que mudar uma série de conceitos, uma série de coisas, você tem que fazer várias visitas, mais ou menos como o capelão faz e outros fazem, né? Eu daria um seminário muito bacana isso aí, viu? Eu tenho um livro aqui que chama, sempre falo que eu gosto muito dele, chama O que Eles Disseram. É um livro que conta a vida das pessoas desde o Egito, assim. Você sabe que na antiguidade as pessoas, os reis, os príncipes, os condes, quando eles estavam morrendo, ficava lá dias a pessoa anotando o que ela estava falando. Então, ela ficava lá do lado, tipo um escriba lá anotando. A pessoa falava assim, olha, eu estou vendo minha mãe, meu pai, eles estão vendo aqui. Então, é a coisa mais linda o livro. Por exemplo, imagine aí um rei, Maria Antonieta. Ela ficava lá no leito, ela não porque ela foi decapitada, mas outros, né? A pessoa ficava lá anotando, né? A coisa mais linda. Tem algumas pessoas, alguns reis e príncipes que falavam assim, ó, estou vendo meu pai, minha mãe, tem uma pessoa aqui e tal, uma coisa muito interessante. Paulo, então, o que me chama a atenção são 2 coisas aí. A primeira delas, a importância do amor. Você viu que ela falou ali, apesar de ter o conhecimento, ter a literatura, ter tudo, mas a abordagem amorosa faz a diferença quando você vai tratar com um ser desse. Então, para o nosso dia a dia, nosso atendimento que nós temos com o nosso irmão, a importância de a gente sempre estar sendo amoroso com eles. Isso me chama muito a atenção. Segundo, como você falou, sem entrar em religião, sem entrar em questão, mas assim, algumas religiões têm essa promessa, não, se confessa aqui, tudo que você fez vai ser perdoado, vai ser resolvido aqui, e você chega lá, você está no reino do céu. E aí não é isso. Como chegou esse irmão lá, chegou e falou, pô, mas me prometeram uma coisa e eu fui para outra,
né? E eu estou aqui, eu sou contra o espiritismo, eu sou contra uma casa dessa, o que eu estou fazendo aqui? Então, como você disse, a importância de ter essa clareza da gente, quando, dependendo da situação do irmão que você vai visitar, que ele esteja aberto a isso, você orientar, falar, meu amigo, olha, a vida continua, é importante ter esse pensamento, assim, assim, assado, mas não numa visita só, você não consegue resolver isso. Você precisa de várias idas, inclusive de leitura, enfim, para ter essa orientação para esse nosso irmão que se encontra nessa condição. E eu acho que é uma forma sutil também, você não vai chegar lá e falar para o cara, olha, você vai desencarnar aí, né, e lá do outro lado vai chegar assim, vai ser assim, assado. Tem que ter todo um preparo também para você, essas conversas que você vai tendo com essa pessoa de uma forma sutil, né, não assim, abrupta, assim, falar para a pessoa, para ela, porque senão ela chega, ela vai também sem esperança, porque dificilmente uma pessoa que está indo para o outro lado, ela vai estar, sabe, conformada em estar deixando essa vida física, é muito difícil da pessoa estar preparada para deixar essa vida física, vai para o outro lado, então você tem que ir sutilmente conversando com essa pessoa, mas assim, de uma forma bem didática. Nem vai querer ir, Abadia. Ela nem vai querer ir, dependendo da condição. Tem que ser uma coisa muito bem pedagógica, bem sutil mesmo. Não vou não, larga a mão. Né, como que a vida funciona, né? Toda essa coisa aí, não é assim não também, né? Então tá, vamos lá, vamos avançar. Só um adendozinho, tem a capelania espírita, viu? A capelania espírita é muito bonito, tem cursos, tem livros da AME também, da Associação Médico Espírita, acho que tem um livro de capelania espírita, que é muito interessante para quem se interessa por esse lado. Bacana. Então vamos lá. Somente mais tarde lembrei que naquele instante olvidara a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual. Nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer minha fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, às quais ligava a melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, exclamou, entre o assombro e a alegria. Grande Deus, grande Deus. E ajoelhando-se no movimento instintivo para render graças, dirigia minha palavra, comovidamente. Quem vós sois, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enfermeira espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvideis que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas do amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados,
nem o que permanece elevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Alguma observação? Mauri? Isso é lindo demais, né? Isso é muito bonito. Isso é a vaidade médica, né, Paulinho? Falando em outra dimensão. O cara começou a ver, ele falou, pô, eu sou o cara, ó, fiz o outro enxergar. O Aniceto falou, amigão, veja bem, né? Faz seu trabalho, né? Eu lembro sempre daquela passagem de Jesus, né? O Herodes falando para ele, né? Ah, sabia que eu posso mandar matar você, né? Pode, meu pai deixa, né? Então, assim, o cara tá se achando o rei do negócio e simplesmente faz o que Deus possibilita e permite. E é isso, né? Então, assim, essa sensação, essa gratidão que os outros têm, às vezes, por uma intervenção que a gente faz, isso é muito legal, isso é muito recompensador, mas tem que ter muito claro, né? Tem que ter muito claro na sua cabeça que a gente é instrumento, né? Isso não... A gente tem que, como ele fala, né? Fazer a vontade, fazer o bem e ponto final e seguir adiante, né? Não, sem assinaturas, né? O quão é difícil isso, hein, Paulo? Você ficou pensando aí, Paulo. Eu pensei no nosso dia a dia. Não, isso daí acontece, eu acho que é uma tendência ainda, é uma imperfeição nossa, né, de todos nós. Né? Então, quando você tem sucesso como psicólogo, como terapeuta, né, como médico, médica, como qualquer que seja essa área aí, na sua área também, então você tem um sucesso, nós tendemos a achar que nós é que fizemos alguma coisa, quando não foi, né? Como o próprio Kardec falava, né? Eles influenciam muito mais do que nós pensamos na nossa vida. Então, eles fazem tudo quase, né? Nós somos meros aprendizes que estamos fazendo quase nada aqui, mas temos que ter essa atitude que o André Luiz teve aí. O que influenciou muito nele foi aquele diálogo lá eu esqueci o nome lá do nosso lar, da enfermeira. Narcisa, né? Narcisa, acho. Aquilo foi, você vê, eu lembro até hoje que lá naquele dia, aquilo impressionou muito, ele falou muito lá no nosso lar, ele falou muito daquilo, aquilo ficou marcado. Para vocês verem que a gente precisa, às vezes, alguns conselhos, algumas coisas, quando a gente escolhe para guardar, né? Certas coisas se escolhe, fica, isso aqui é uma coisa que está no meu coração, eu aprendi. Todos vocês devem ter alguém que falou alguma coisa na sua vida, um cunhado, a mãe, o pai, alguma coisa que falou e aquilo marcou e dirige mais ou menos a sua vida, né? Isso aí parece que foi alguma coisa nesse sentido, muito forte. Então, vamos lá. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e, valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando: minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não me impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesmo, para que possa consagrar ao Senhor a vida, os sublimes dons da visão. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram, talvez, inoportunas e transcendentes. Mas, novamente, firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se do infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com orífico aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de inteirar-se em alguma casa espiritual
de tratamento recomendado que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnara em piedade em consequência de um tumor maligno e a um rapaz de Olaria, que desprendera num choque operatório. Nenhum desses 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuniu-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto daquela sala. Alguém quer falar? Você não quer terminar, de repente, porque falta um pouquinho, e aí já está no final, não sei, imagino que seja mais... Tá. Pode ser? Todo mundo concorda? Tranquilo, tranquilo. Então tá lá. As atividades de assistência, exclamou Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns sentem cura dos outros, acusam melhoras e a maioria parecem continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom agradável: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa, íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Aqui eu percebi 2 coisas, né? Uma, que a cura depende daquilo que Jesus falou, né? De você acreditar, da sua fé também, de você fazer também a sua parte. E outra coisa que ali deu para o André ver, né? Que não era ele que fazia isso também, porque lá a outra se curou lá, que era cega, lá começou, que ela se achava cega, começou a ver, e aqui ele aplicou, ele atendeu as pessoas, não aconteceu nada. Então ele pôde perceber na prática ali, né? Como que as coisas funcionam, que não depende nem dele, né? Que depende de Deus, né? E que também depende uma parte daquela pessoa querer muito aquilo. Exatamente. E eu achei que isso foi bem exemplar aí, né? Que muitas vezes é o que acontece no lar, é o que acontece com vários lugares que se dedicam à cura, nem todos saem curados. Se você tiver algum lugar que está curando todo mundo, desconfia, né? Então, porque mesmo aqui no espírito, o perispírito sendo mais plástico, depende da fé da pessoa. O próprio Jesus não curou todos, isso aí ficou muito claro. Jesus. Eu tive a oportunidade já de fazer uma revisãozinha sobre isso. Tem muitos casos que ele não curou. Uma vez eu fiz uma pequena live aqui para nós mesmos no lar sobre as curas de Jesus. Em muitos casos ele não, eu acho até que ele poderia, sinceramente, mas ele, em respeito à profunda necessidade, né, de não ultrapassar os limites ali da lei divina, né, do resgate, ele não deixou que isso acontecesse. É aquele caso famoso do cego, que ele fala, que perguntam para ele, né, o que ele fez para que ficasse cego? Foi um erro dele ou foram seus pais? Jesus fala, nem seus pais, nem ele. Ele recuperou a sua visão para que as pessoas reconhecessem o poder divino de Deus, né?
a necessidade da cura. E é mais ou menos isso mesmo. Antes do Amaury, só complementando o que o Paulo está falando, desculpa aí, Amaury. Então, porque a cura, na verdade, ela vem da nossa transformação, né? Então, se eu não me transformo, como que eu vou atingir a cura se eu não mudei, eu não abri essa minha consciência, né? Eu não despertei. Então, não tem sentido essa cura acontecer, porque ela vai acontecer só na questão física, pode ser, né? Porque daqui a pouco eu vou adoecer de novo, porque eu ainda estou doente, porque eu não curei o meu perispírito, porque eu não mudei nada, eu continuo fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, agindo da mesma maneira. A Mauri pode fazer desculpa de eu interferir. Eu vou tentar ser sucinto, ser rápido. É exatamente o que você falou, né? Ah, doutor, o senhor me curou. Eu falei, não, eu te operei, é diferente. São coisas bem diferentes. Né? A cura é sua, é um nível interior e mais elevado vibracionalmente falando. Então, assim, salvou? Não, salvou não. Costurou, ponto. Essa questão dele acordou, ficou muito legal, esse parágrafo aqui do André, né? Minha amiga, agradeça a Jesus, não a mim, que sou apenas obscuro servidor, quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma para que possa consagrar ao Senhor a da vida sublime, os sublimes dons da visão. Ou seja, esquece o teu olho e olha na tua visão, vai na essência, o que você não está querendo enxergar, vai na raiz do problema. Então ele virou rapidinho a chave, né, do eu curei e peraí, veste a sandalinha da humildade, quem curou foi a pessoa e ela tem o processo dela interno para gerar a saúde dela, que é a responsabilidade direta dela. A gente é facilitador. E essa questão é muito nítida. Nós somos assim, os pacientes assim, né? Ah, tá curando todo mundo, como o Paulinho falou, tá errado. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. Principalmente na medicina também funciona assim, né, Paulinho? Porque às vezes a pessoa quer ser curada, ela não quer se curar. Ah, não, mas eu quero melhorar a diabetes, mas eu quero continuar comendo leite condensado, doce de leite, né? Ah, mas eu tenho pressão alta, tá? Mas eu quero continuar comendo salame, sal e não fazendo atividade física. Então, ela quer que você cure a pessoa, mas ela, o processo dela da cura, né? Que cuidar da doença é o processo da cura. O processo da cura é da pessoa, né? A gente é facilitador. Acho que eu... Perfeito. É isso aí. Acabou? Tá fechado seu som. Perdão, estava ouvindo o mestre Amaury, fechei até meu som para ouvir melhor ele. Mas é o que o Amaury falou. Cara, resolve meus problemas, mas eu quero continuar tendo a vida que eu tinha. Quero beber, quero comer o que eu quiser, quero fazer, mas eu quero ter uma saúde perfeita. Resolve meus BOs aí. Transformação mais simples, que é uma mudança de dieta, umas coisas que a gente não consegue fazer. Imagina uma transformação mais profunda, né? Para você ver o nível que a gente se encontra ainda, Paulo. Quanto que a gente precisa andar para frente nessa caminhada, evoluir, aprender, estudar. Exatamente. Mas que bom que a gente está tendo essa possibilidade. Não, André Luiz nos deu uma oportunidade fantástica de entender como é que é esse mundo, né, da espiritualidade. Por isso que eu falo, sabe, o amor é muito importante, como o Amaury falou, a Badia, vocês todos. O amor assim, é o ápice da vida que nós devemos desenvolver. Mas o esclarecimento, ele é fundamental para a vida também. Sem esclarecimento, você se torna ignorante. Você ama profundamente e não sabe por que está amando. Então, é muito complicado isso. Tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas, né? Por isso que Kardec falou, amai-vos uns aos outros, esse é o primeiro mandamento. E depois, logo em seguida, ele escreveu assim, instruí-vos. O que é esse instruí-vos? As pessoas às vezes não pensam o que é o instruí-vos. Instruí-vos é isso que nós estamos fazendo aqui, exatamente. Você pegar o livro, ler. Hoje mesmo, uma pessoa falou assim, mas nós temos aqui a amar, essa questão da leitura não é assim tão importante, o negócio é o amor profundo. Não é bem assim, tem que caminhar junto. O amor é indiscutível que ele é superior, ele é tudo, mas o esclarecimento é a segunda asa, né?
Sem elas não tem voo. Você não voa com uma asa só. É isso, pessoal. E Bom, sem esclarecimento também, não tem como a gente entender a gente nem sabe como que a vida funciona, né? Não tem como a gente ver a importância dessa transformação, essa importância de aprender a amar, porque amar a gente aprende também, né? A gente vem com é como se a gente viesse com essa sementinha dentro da gema, a gente precisa fazer ela germinar. Eu ainda vejo pessoas falando, um dia desse, não faz muito tempo, faz uns 2 meses, eu ainda ouvi uma pessoa dizendo que se você estudar demais, que tem gente que estuda demais que fica maluco, quer dizer, tem gente que ainda que eu não gosto de estudar, então eu vou me prender nisso ainda. Eu falei, não, mas eu não acredito que alguém fica maluco por conta de estudar, né, por conta de adquirir conhecimento. Mas ainda, às vezes, as pessoas ainda pensam assim, infelizmente. isso aí. Bom, gente, tem mais alguém? Eu vou parar a gravação aqui, então, né? Antes